Ainda no século XIX, né, e também ainda na Alemanha, a geografia ela vai se aproximar de outras ciências, né, as ciências naturais. Os geógrafos alemães eles são considerados os pais do chamado determinismo geográfico. É uma corrente de pensamento da geografia onde os grandes teóricos afirmam que a natureza ela sobrepõe a ação do ser humano. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, temos nosso desenvolvimento determinado pelas ações da natureza. Como aquela ideia do Aristóteles que eu falei há pouco, de que não se podia habitar zonas muito quentes, por exemplo, ou zonas muito frias. Né? Havia um entendimento que, por exemplo, zonas tórridas, né, como eles chamavam, as zonas tropicais, né, como por exemplo aqui o Brasil, estariam sempre fadados ao subdesenvolvimento. Nada que fossem lugares quentes, né, a corrente determinista dizia que seriam lugares desenvolvidos. Como assim? A gente tem uma mania de dizer assim, o brasileiro, o nordestino, o baiano é preguiçoso, não sei o que e tal. Por que isso? Né? As pessoas não sabem explicar, simplesmente falam e reproduzem um discurso sem explicação teórica. Os deterministas, eles diziam que o calor, ele debilita as pessoas. Deixa o cara preguiçoso, molenga, cansado, né? Deixa sempre você ali com preguiça de fazer algo, porque o calor faz isso. Então, quem vive nas zonas muito quentes não teria, né, capacidade física e intelectual para desenvolver trabalhos que trouxessem, né, um alto nível de desenvolvimento social e econômico para aqueles lugares. Isso é a corrente determinista, que vai estar muito aliada aos conhecimentos, né, de duas figuras importantes da ciência também da época, que eram o Charles Darwin, né, com a sua teoria de evolução das espécies, né, seleção natural, e também a influência do Lamarck, né, que era outro cientista também ligado às teorias evolucionistas. Então, Frederick Ratzel, já no final do século XIX, ele considera a influência exercida pelas condições naturais na vida do ser humano como objeto de estudo da geografia. E até hoje é assim. A corrente determinista ela não deixou de existir com o passar dos anos. Tem pessoas que dizem, olha, o clima, o relevo, né, principalmente, por exemplo, aqui as condições geográficas, elas são fatores decisivos para o desenvolvimento de uma sociedade. Né? Ou seja, se você tem as condições naturais perfeitas, você vai ver uma sociedade mais desenvolvida. Então, aí, a partir daí, origina-se o determinismo geográfico, influenciado aí pelas teorias de Lamarck e de Darwin. Né? O determinismo geográfico ele vai ter uma relação muito forte com as teorias raciais que vão ser bastante difundidas no início do século XX, principalmente na Alemanha. Eu falei que o Hitler, o Ratzel, mas principalmente o Ratzel, eles vão ter uma influência muito grande nas teorias de superioridade de raça. Né? Com base nessa ideia de determinismo geográfico do Ratzel e outras teorias desenvolvidas aí como pelo Darwin, pelo Lamarck, por exemplo, os alemães, no meados do século XX, eles vão criar aquela ideia de superioridade de raça. Claro que por trás da ideia de raça ariana tem outras questões filosóficas, inclusive religiosas, que no momento a gente não consegue puxar para debater isso, que é uma questão muito longa. Mas os alemães, eles tinham, né, criaram esse ideal de superioridade de raça baseado em teorias científicas. Não se cria nada à toa. Só no Brasil que você diz que um remédio funciona para curar uma doença sem base científica. Mas nos lugares sérios isso não acontece. A Alemanha, nessa época, baseou sua teoria de superioridade de raça em teorias de grandes cientistas, geógrafos e biólogos, principalmente. Né? Então, havia essa ideia, olha, quem nasce na Europa, nas zonas temperadas, onde os climas são amenos, as estações do ano são bem definidas, tem o predomínio do frio, as sociedades estão fadadas ao desenvolvimento, ao crescimento. Ou seja, quem nasce nessas regiões é melhor, é superior e, por ser superior, deve dominar. Então, a teoria do determinismo geográfico e também do espaço vital, que a gente vai discutir depois em geopolítica, elas são fundamentais para que os alemães criem a teoria de superioridade da raça e criem sua campanha expansionista já em 1914, né, na Primeira Guerra, e depois com mais força ainda a partir do Hitler na década de 30,
38, 39, né, quando se inicia a guerra, até 1945. Tudo isso com base em teorias geográficas, beleza?